vivendo um período muito conturbado, com uma pestilência terrível, várias catástrofes causadas pelos poderes da natureza, conflitos ao redor do globo e agora este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia, um dos países mais extensos da Europa, está sofrendo com o conflito armado desde 2014 e agora se vê alvo de ataques militares russos em diversas partes de seu território. Isso tem ocasionado a morte de muitas pessoas e tem trazido muito sofrimento e incertezas. Será que o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia é o cumprimento da profecia de Ezequiel 38? Será que estamos à beira de uma terceira guerra mundial? E se estamos, isto representará o fim do mundo? Será que a qualquer momento Jesus pode voltar? Essas perguntas têm sido feitas com frequência nestes dias, exatamente por causa da interpretação que os teólogos dispensacionalistas fazem da profecia de Ezequiel 38. É importante que se diga que a teologia dispensacionalista ganhou ampla popularidade nos séculos XIX e XX, particularmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, sob a influência de Darby, Kelly, Trotter e seus seguidores, e tem sido amplamente divulgado através dos filmes da série Deixados para Trás, baseado nos livros de Tim LaHaye. Bem possível que você já tenha escutado falar desses filmes. E dessa obra, 16 volumes. Portanto, os conceitos defendidos pelos dispensacionalistas foram muito difundidos aqui no Brasil também. De acordo com os dispensacionalistas, a profecia de Ezequiel é uma profecia entre Rússia e Israel. E isso explica o que está acontecendo no mundo atualmente. Eu vou trazer aqui a interpretação que eles fazem desse texto e vou analisar o texto de Apocalipse 20, que faz referência à mesma profecia, mostrando qual o entendimento da maioria dos teólogos reformados a este respeito. Fique até o final desse vídeo, pois você compreenderá como devemos enxergar este momento pelo qual estamos passando. Segundo os dispensacionalistas, a profecia de Ezequiel 38 se refere à Terceira Guerra Mundial, quando haverá uma batalha decisiva na Palestina entre o Anticristo e sua federação de 10 reinos, por um lado, e a Rússia e seus aliados, por outro. Segundo esta visão, há grandes chances do Anticristo ser um russo que terá o apoio da China. O cenário atual tem nos mostrado o crescimento econômico da China, que tem se estabelecido como uma real ameaça a outras superpotências, como os Estados Unidos, por exemplo. E o que tem acontecido com a Rússia ultimamente, através de sua expansão e luta pelo poder, também tem levado muitos a fazerem uma análise profética de tudo o que tem acontecido no momento. De acordo com os dispensacionalistas, a grande tribulação será marcada por uma série de conflitos que ocasionará a Terceira Guerra Mundial. E o cenário atual está caminhando nesta direção, segundo estes teólogos. A batalha decisiva terá lugar na Palestina e as forças russas serão completamente derrotadas. A Rússia ocupará a Palestina toda e as nações árabes circunvizinhas, a fim de fazer cessar o contínuo conflito entre os árabes e os israelenses e controlar o petróleo do mundo. O Anticristo, com sua federação, se arrojará contra a Rússia na Palestina. Disso resultará uma guerra atômica, com vastíssima destruição. Com a derrota da Rússia, o Anticristo reinará supremamente, excetuando o poder da China. A Batalha do Armagedon, pois, será a guerra contra a China, depois que esta tiver conquistado grande parte da Rússia e da Europa. O encontro das forças do Anticristo e das forças chinesas será, uma vez mais, na Palestina. Será outro conflito armado terrível que destruirá nações inteiras. Também haverá intervenções da natureza, talvez com a mudança dos polos e o rearranjo dos continentes, o que deixará como sobreviventes apenas pequena parte da humanidade. Deus fará intervenção de várias maneiras e, finalmente, será estabelecida a Idade Áurea com a volta de Cristo ao final desta grande tribulação para estabelecer o seu reinado de 1000 anos na Terra. Mas após os 1000 anos do reinado de Cristo, a paz e a harmonia serão novamente interrompidas
por outro levante das nações contra Deus, evidentemente encabeçada pela Rússia e seus aliados do norte. Segundo os dispensacionalistas, é essa revolta final que está em foco em Apocalipse 20. Estas interpretações dispensacionalistas têm como base a profecia de Ezequiel. Portanto, eu vou trazer agora estas interpretações dispensacionalistas acerca da profecia de Ezequiel e, a seguir, farei uma análise acerca do pensamento escatológico defendido pela maioria dos teólogos reformados. E você poderá chegar às suas próprias conclusões, tendo uma visão mais clara do que está acontecendo. Ezequiel 38 é uma profecia contra Gog. Ezequiel profetizou no 6º século a.C. De acordo com o texto original hebraico, na profecia contra Gog, os inimigos de Israel se ajuntariam com o príncipe de Rosh, também chamado Gog, para atacarem Israel. Eu vou ler apenas o versículo 2. Veja só. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Segundo os dispensacionalistas, esse Rosh seria a Rússia. Dependendo da versão que você esteja usando, o termo Rosh pode ter sido substituído pelo príncipe de Rosh, ou pode aparecer apenas príncipe, ou o primeiro príncipe, ou o príncipe e chefe. Mas este termo Rosh, no original, aparece como sendo um lugar, e o príncipe seria, portanto, o chefe deste lugar. E nesse caso, este lugar seria a Rússia. E da mesma forma, o termo Mesek, que aparece nesse versículo, seria Moscou, a capital da Rússia, ao passo que Tubal seria a atual cidade de Tobolsk, caracterizando assim uma profecia que poderá estar se cumprindo em nossos dias, visto que Putin está no poder há 22 anos e não aparenta que sairá tão cedo, e ele tem manifestado o seu desejo de trazer de volta toda a glória que a Rússia tinha outrora. E diante deste cenário de guerra, muitos pensam que estamos no momento em que a Rússia pode estar dando cumprimento à profecia de Ezequiel, e que isto apontaria para o próximo passo, que seria o ataque a Israel, dando cumprimento à Terceira Guerra Mundial, que eles consideram como a Batalha do Armagedon, pois, de acordo com a visão destes teólogos dispensacionalistas, os exércitos russos, juntamente com os seus aliados, entre os quais a China estaria presente, viriam do norte de Israel para atacar Israel, que estaria também com os seus aliados, e o conflito aconteceria no Vale do Armagedon, que hoje é o Vale de Jezreel. Mas será que podemos afirmar com certeza, com base apenas na fonética, que o nome Rosh se refere à Rússia, e que Mesek seria Moscou e que Tubal seria Tobolsk?